Olá, eu sou Tereza Costa Lima. Estou aqui para a gente conversar de artes variadas, assuntos diversos e teatro, é claro, a maior parte do tempo. Antes da gente começar, se inscreva no canal, deixe o seu like, avise para seus amigos. E aí nós vamos ao nosso vídeo de hoje. Encenação. Encenação. Você já ouviu essa palavra? O que você acha que ela significa? Eu lembro que há muito tempo atrás eu tive uma aluna criança, pequenininha, devia ter uns 8, 9 anos, que chegou para mim e perguntou: professora, o que é que o diretor do teatro faz? Ele é aquele cara que fica lá em cima gritando para o ator falar mais alto? Eu achei muito engraçado isso, raciocínio de uma criança, mas é interessante que muita gente, mesmo adulto, não sabe o que é que o diretor faz. Muita gente acha que o diretor ele é um organizador do que está acontecendo, que o diretor é o empresário, que o diretor é o dono da bola. Na verdade, a palavra encenação, como eu vou comentar para vocês aqui, ela é muito recente no teatro. Se a gente for contabilizar o teatro, que é o fio que a gente segue da Grécia Antiga até aqui, a gente tem mais de 2.500 anos de história. E o encenador, o diretor, com esse conceito de encenação, ele tem apenas uns 150 anos. Mas então, quem é que dirigia o espetáculo antigamente? Bom, antigamente, a cada período, a gente tinha uma convenção. E quem regia a estética daquele espetáculo era a convenção da época. Por exemplo, a gente tem o teatro na Grécia Antiga, que é o grande momento de inauguração do teatro ocidental, com a tragédia grega, que o texto era de uma potência imensa, um texto maravilhoso. Você lê um texto de Sófocles, um texto de Eurípides, você fica impressionado com a potência daquelas palavras. Mas a encenação, ela era padronizada. Todos os textos eram encenados mais ou menos da mesma forma. Eles eram conduzidos da seguinte maneira: tinha uma porta de entrada, uma porta de saída, e era certo por onde o ator vinha, por onde o ator saía. Existia uma convenção de objetos, então uma coroa era o rei, uma lança era um guerreiro, e pronto, era suficiente. Máscaras que amplificavam o som. As mulheres não atuavam, não só nesse momento, como em vários outros. E o que é que o ator tinha que fazer? Ele tinha que falar bem aquele texto. Então ele tinha uma função que auxiliava, que chama didascalos, que é equivalente mais ou menos a um professor, a um condutor. Significa também uma rubrica do texto, que é alguém que lhe dava mais ou menos um retorno como você estava indo, um ensaiador. Mas ele não era um diretor no sentido de conceber aquele espetáculo na Grécia Antiga, porque todos os espetáculos seguiam a mesma convenção. Outro momento que a gente vai ter uma convenção muito simples na Idade Média é porque na Idade Média não tinha teatro exatamente, tinha teatro a serviço da igreja. Pouquíssimos espetáculos na rua, nas feiras, e a grande maioria dos espetáculos eles eram comemorações religiosas da Igreja Católica. Então quem era o condutor? O texto religioso, as parábolas, as histórias bíblicas. E cada grupo ensaiava o espetáculo para a festa do seu padroeiro. Então, por exemplo, o grupo dos pescadores, que seu padroeiro é São Pedro, ele ensaiava um teatrinho muito simples, coisas muito rudimentares, e esse espetáculo era baseado nas histórias de São Pedro. Ou seja, não tinha também o diretor. Renascimento. Durante o Renascimento, a gente tem 3 direções mais ou menos de teatro que vão conduzir as estéticas daquele momento. Uma delas é o chamado teatro neoclássico. Ele repete os cânones do teatro clássico greco-romano. Tem a poética de Aristóteles redescoberta, os princípios do clássico, e aquela linha de teatro era essencialmente dramaturgia calcada na antiguidade clássica. Outro caminho de teatro do Renascimento é o chamado teatros nacionais. É quando os autores escolhem escrever na sua língua. É o grande momento de Shakespeare na língua inglesa, é o grande momento de Molière na língua francesa. Mas também os dois não eram diretores. Eles eram atores, eles estavam muitas vezes em cena com sua companhia, eles davam algumas direções do que ia acontecer, mas não era uma concepção de espetáculo. Todos dois, tanto Molière
quanto Shakespeare estavam muito mais como atores e autores em cena do que ainda não a função do encenador. E o terceiro momento que a gente tem no Renascimento, que é maravilhoso, ele é o momento do ator, que é a comédia dell'arte. A comédia dell'arte, a gente tem um texto muito simples, basicamente um roteiro de ações, ou seja, o brilho do espetáculo não era do escritor, e o ator improvisava. Pense que coisa interessante, o espetáculo ele era do ator, mas também não tinha diretor. Geralmente tinha um dono daquela companhia, que era muito mais um administrador e produtor do que diretor artístico, porque a comédia dell'arte também se baseava no molde fixo. Usava-se máscara, eram tipos fixos, o tipo de corpo, de habilidades corporais dos atores eram mais ou menos padronizadas, com muita acrobacia, muita cambalhota, muito salto, uma presença cênica muito grande do ator, porque eram espetáculos feitos muitas vezes nas ruas, nas feiras, e para segurar a atenção do espectador, aí só muita maestria do ator. Também não tinha diretor teatral nessa época. Agora reparem, Grécia Antiga, Idade Média, Renascimento, esse tempo todo a gente vai ter conduzindo o espetáculo. Às vezes o texto, às vezes uma estrutura pré-concebida, às vezes o ator, mas o encenador, ele só começa a existir em fins do século XIX e vai realmente se fortalecer no século XX. No século XIX, a gente tem um cara que é fantástico, que ele é um precursor da encenação teatral. O nome dele é George II e ele era o Duque de Saxe-Meiningen. Nessa época, muitos nobres tinham companhias de teatro. Olha que coisa interessante, o nobre, ele era dono de uma companhia que ele bancava, pagava os atores, mantinha os artistas e ele conduzia aqueles espetáculos para entreter seus convidados, para fazer apresentações em eventos, né, da sua região. Mas Georg II, ele faz uma coisa diferente. Ele cria um padrão de encenação para os espetáculos da sua companhia, a Companhia de Saxe-Meiningen. A primeira coisa extraordinária que o Duque de Saxe-Meiningen faz é encomendar um catálogo. E esse catálogo vai ser de figurinos, de épocas, de regiões geográficas diferentes e de tempo, se está frio, se está sol. Então ele vai desenhar, conseguir todos esses detalhes e a cada vez que encenava um espetáculo, ele queria o máximo de fidelidade. Esse é o primeiro expoente que a gente tem de direção teatral. É alguém que pensa no espetáculo. Ele não era o autor, ele não era o ator, e ele era alguém que de fora dizia, eu quero que seja assim, assim, assim. Eu quero que a roupa seja desse jeito, que foi o primeiro elemento que ele começou a desenvolver. A Companhia de Saxe-Meiningen viaja a Europa toda. E essa Companhia de Saxe-Meiningen vai passar pela Rússia e vai ser uma forte influenciadora de Konstantin Stanislavski. Mas antes de falar de Stanislavski, vamos falar da primeira assinatura da encenação teatral. Ou seja, a primeira pessoa que faz escolhas estéticas para o seu espetáculo. O nome desse diretor é Andrés Antoine. É um diretor francês que no ano de 1888 ele dirige um espetáculo chamado Os Açougueiros. Esse espetáculo Os Açougueiros, ele gostaria que chegasse ao público com muito realismo. Então ele encomenda uma cenografia com carne de verdade. Pendura carne no espaço todo, as pessoas chegavam para assistir, tomavam um choque porque o realismo estava surgindo ali naquele momento e era muito extraordinário. Até então o cenário era cenário pintado, sabe, no fundo assim, pintado com paisagem, e ele propõe e faz uma escolha estética com o uso daquele cenário feito de carne. Agora imagine o cheiro que não devia ser nesse espetáculo. Andrés Antoine é a primeira assinatura que a gente considera no teatro contemporâneo. Falando nesse instante de Stanislavski, vamos retomar a Stanislavski. Stanislavski pode ser considerado um dos principais e fundamentais encenadores do fim do século XIX e começo do século XX. Stanislavski, ele desenvolve uma pesquisa estética numa linguagem chamada realismo-naturalismo.
Realismo-naturalismo vem a ser um objetivo de replicar no palco uma vida real, como se aquilo fosse uma fatia de vida. Se você chegasse no teatro, sentasse ali e esquecesse completamente que você estava num teatro e que você estava vendo ali uma vida correr à sua frente. Então a primeira coisa que Stanislavski começou a desenvolver foi um trabalho com os atores, porque até então a gente tinha um estilo de interpretação que era a interpretação declamada. O próprio Stanislavski disse que esteve na França, assistiu espetáculos e que se incomodou muito com a interpretação declamatória. Então ele propõe aos atores que façam vivências, que construam o personagem internamente, construam a psicologia do que aquele personagem sente, o que é que aquele personagem faz, que experiências ele teve na vida. Um dos elementos do teatro de Stanislavski é que a pessoa representava o que ela poderia ser de verdade. Então, se você era jovem, você interpretava jovem. Se você era idoso, você interpretava idoso. Você não poderia ter, como outras linguagens teatral, uma moça de 20 anos fazendo o papel da velhinha com um pano na cabeça. Para Stanislavski, aquilo seria uma armação, aquilo não é de verdade. Para a sua concepção estética chegar plenamente no espectador, Stanislavski estabelece alguns conceitos. Um conceito é o chamado quarta parede. O que é que Stanislavski propõe a seus atores fazerem? Que eles excluam totalmente a existência do público. Ou seja, a quarta parede seria transparente de quem está assistindo de lá para cá e absolutamente opaca daqui para lá. O ator não se relacionaria com a plateia, não faria solilóquios, não faria apartes, não faria como outras modalidades de teatro que de repente no espetáculo uma personagem parava e fazia... Não, nada disso, não existia. Outra coisa que ele fazia, que foi de grande importância, foi a ambientação cenográfica o mais real possível. Então, Stanislavski chegou a um máximo de colocar grilos numa caixa, na coxia, para que durante o espetáculo, de vez em quando, tivesse um barulhinho de grilo, ou que tivesse um cachorro latindo, ou uma roda de uma carroça passando, porque o que ele dizia é que esse silêncio de dentro da caixa do teatro ele não existe na vida real. Então estava ali o espetáculo acontecendo e alguns sons que vinham da rua para que a pessoa tivesse uma sensação de imersão naquela realidade. Isso também foi muito possível por causa do advento da luz elétrica, que fez com que ele pudesse fazer crepúsculos, amanhecer, por onde o sol entra, a janela, batia o sol, batia o ventinho, balançava a cortina, ou seja, essas minúcias de realismo que faziam com que a estética proposta por Stanislavski fosse tão perfeita no seu objetivo de imitar a realidade. Indo num caminho totalmente diferente de Stanislavski, nós temos Bertolt Brecht. O diretor alemão, autor, poeta e grande figura do pensamento do século XX, ele vai fazer uma proposta contrária. Ele vai propor que o teatro se assuma teatro. Brecht propunha a total quebra da quarta parede. Aliás, ele não queria nem que o espectador achasse que não estava no teatro. Ele tirava as coxias e deixava o equipamento à mostra, a iluminação à mostra, para que a pessoa tivesse o tempo inteiro consciente que ela estava ali numa encenação. Os princípios do teatro de Brecht, eles são direcionados pelo seu pensamento político. Ele queria propor ao espectador um efeito de distanciamento, que é o que ele chama de efeito V, que em alemão é Verfremdungseffekt. Esse efeito seria que você tivesse o tempo inteiro alerta, consciente, pensante e crítico com o que estava acontecendo. Que você não se alienasse na cena e que você não se anestesiasse. E que para isso você tivesse com o pensamento crítico um pensamento político também. Brecht propõe o uso de canções pelo meio da cena, o uso das tabuletas, famosas tabuletas de Brecht, que você vê assim, fazenda, aí tinha escrito fazenda, bar, tinha escrito bar, ele não representaria aquele lugar completamente. Então, esses efeitos, eles causariam no espectador sempre esse estalo, estou numa peça de teatro.
E muito fundamentalmente o espectador era confrontado pelo ator, que muitas vezes não estava ali como personagem, mas sim como ator. Ele interrompia a ação do espetáculo e dizia: e você, o que é que você pensa sobre isso? Que atitude você toma na sua vida sobre isso? E esse pensamento de Brecht vai influenciar uma quantidade imensa de autores e de encenadores. É o chamado teatro épico de Brecht. No Brasil, a gente vai ter durante muito tempo um teatro feito por companhias em que a gente tinha mais ou menos a função do encenador como o dono da companhia. Ele não tinha uma função necessariamente estética, e sim de liderança dentro do grupo. A gente vai ter um marco no teatro brasileiro fundamental, que após a Segunda Guerra Mundial, vários artistas europeus vêm morar no Brasil. Entre eles, Ziembinski. Ziembinski vai causar a maior revolução no teatro brasileiro quando ele dirige Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Pela primeira vez, um diretor teatral vai exaurir seus atores para ensaiar. Imaginem, antes não se ensaiava tanto assim, você decorava ali um pedaço do texto. Conta-se de Procópio Ferreira, grande ator do teatro brasileiro do início do século, que ele nem ia no ensaio. Mandava o resto dos atores ensaiarem e deixarem seu lugar marcado, que ele chegava no dia com o texto decorado e fazia. Para Ziembinski, esse tipo de encenação seria impossível. Ziembinski vai ensaiar exaustivamente com seus atores. Vai trazer de dentro dos atores o que ele vai interpretar. Vai conduzir as emoções na cena mediante exercícios. Nenhuma dessas coisas eram utilizadas no Brasil até então. Vestido de Noiva tem também uma cenografia que é escandalosamente contemporânea no Brasil, que era ainda muito careta. Esse espetáculo vai ter 3 planos de ação acontecendo simultaneamente. Então, Ziembinski estreia no Brasil o conceito da encenação. Então, depois de falar um pouquinho de cada um desses, fica a pergunta, afinal de contas, o que é encenação? O que é que o diretor faz? O diretor, ele cria uma outra obra. Não é uma obra escrita, não é uma obra encenada. É uma obra que é composta por todos esses elementos. Ele é, ao mesmo tempo, um regente e um compositor de uma grande orquestra, na qual o texto não é mais a principal figura, não necessariamente o ator. Quando a gente fala assim, vamos ver um espetáculo do diretor tal, você tem ideia de que estética você vai ver. Ah, desse daí eu não vou não, isso aí eu não curto muito não. Para ficar mais fácil, eu vou dar alguns exemplos de cinema, que a gente tem essa assinatura de diretor. Por exemplo, se eu disser assim, vamos assistir um filme de Almodóvar, você pode dizer, ah, não, eu quero ver Almodóvar não, tem negócio colorido, né, escandaloso, personagens, né, muito tempestuosos, não curto essa estética não. Ah, então tá, então vamos embora assistir um de Woody Allen. Ah, Woody Allen é chato. Woody Allen toca aquela musiquinha de jazz o tempo inteiro, todo ator faz ele. O Woody Allen, ele era primeiro ele, sempre igual, um sujeito judeu, neurótico, fazendo terapia, com dificuldade de lidar com as mulheres. À medida que ele foi envelhecendo, ele foi colocando atores, e os atores fazem o papel que é mais ou menos ele do mesmo jeito. Quero ver Woody Allen, não. Ah, já sei. Então vamos embora ver um filme de Tarantino. Ah, Tarantino, vamos embora, muito tiro, muita morte, muito sangue explodindo. Sacaram então o que é encenação? É uma assinatura. O diretor, ele coloca na cena, através de todos os elementos que ele rege conjuntamente, texto, cenário, interpretação, iluminação, figurino, maquiagem, efeitos especiais, o que for, e ele rege segundo uma poética pessoal, segundo uma estética que ele acredita filosoficamente ou politicamente, mas que ele tem aquela estética que conduz o espetáculo. Então, espero ter respondido o que é encenação. Um beijo, até semana que vem.